Pessoal, bom dia, boa noite, boa tarde, sei lá, que hora que vocês não estão vendo esse vídeo. Aqui é o professor Rafael falando. Vamos agora para mais uma aula de biologia e ainda dentro da genética. Na última aula nós tivemos a introdução à genética. Agora eu vou estar explicando outros conceitos aí dentro da genética aí, que é bastante interessante para nossa alegria. Primeiro deles, na última aula nós vimos que existem genes dominantes e genes recessivos, né? E que o gene dominante ele consegue inibir, né, a manifestação de um gene recessivo, fazendo com que esse gene recessivo só consiga manifestar a sua característica quando ele estiver em homozigose e o gene dominante consiga se manifestar tanto em homozigose quanto em heterozigose. Até aí, tranquilo. Só que existem alguns casos que não seguem muito bem essa regra. E é eles que nós vamos estudar agora. Um deles é a ausência de dominância. O que seria a ausência de dominância? É exatamente isso que vocês estão vendo aí. É quando não há dominância, né? Ou essa dominância ela é incompleta. Na ausência de dominância vai acontecer o seguinte: existem dois genes, né, para as características aí diferentes. Só que esses genes eles não exercem dominância, né? Um não domina o outro. E aí, qual seria o resultado desta dominância incompleta, dessa ausência de dominância? Seria por meio da junção desses dois genes, que não há relação de dominância ou excessividade, surge uma nova característica, uma terceira característica, um terceiro fenótipo. Exemplo, foi com isso que foi descoberto com essas flores aqui, que eu não me lembro o nome agora. Acho que no próximo slide tem um nome, não sei. Que o pesquisador ele cruzou a flor vermelha com a flor branca para ver qual das cores eram dominantes, qual era recessivo. Geralmente na natureza as cores claras são recessivas, cor branca geralmente é recessivo. Ele estava esperando que isso fosse acontecer e aí nasceu uma flor de uma cor completamente diferente, uma cor mais rosa, rosácea aqui. E aí, né, como isso aqui não é igual isso aqui não é igual isso, ele achou estranho. E aí foi descoberto que alguns genes não exercem dominância sobre outros. E aí eles meio que, ao se manifestarem, eles manifestam uma terceira característica. Os dois vão se manifestar e isso vai gerar uma terceira característica, visto que um não domina o outro. Então, isso vai surgir uma terceira característica. Isso aqui tem muito em planta, viu? Isso é chamado de dominância incompleta ou ausência de dominância. É quando o indivíduo heterozigoto apresenta um fenótipo intermediário entre os fenótipos dos homozigotos. Então você tem um fenótipo branco, fenótipo vermelho, e o intermediário ali era o rosa. Um exemplo é a cor das flores maravilhas, flor maravilha. A Mirabilis jalapa. Elas podem ser vermelhas, brancas ou rosas. Então, as plantas que produzem cor rosa são heterozigotas, enquanto os outros dois fenótipos são devidos a condições de homozigose. Supondo que o gene V determine a cor vermelha e o gene B a cor branca, teríamos Vzão, Vzão, flor vermelha, Bzão, Bzão, flor branca. VB ou BV é a flor cor-de-rosa. Então isso daí é dominância incompleta ou ausência de dominância, né? Quando a junção desses dois genes vai manifestar ali um terceiro fenótipo. Então nós temos o exemplo aqui, ele fez o cruzamento entre as duas espécies e surgiu uma cor completamente diferente. E aí essa é a geração F2. Quadrado, aqui ó, quadradinho de Punnett aqui de novo, ó. Para quem ainda está tendo dificuldade de fazer cruzamento, você vai pegar os genes e separar os alelos aqui, ó. Fazer o cruzamento, Vzão, 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 Bzão, BB, Bzão, Vzão, Bzão, Bzão, BB. E aí você consegue ter a sua probabilidade. A probabilidade que nesse caso vai ser diferente, né? Mas vai seguir aquela mesma regra das outros cruzamentos. E nós temos também a codominância. O que é a codominância? É quando os dois dominam. Uai, mas os dois dominam, professor? Os dois dominam. Então, olha só. Muito frequentemente, a combinação dos genes alelos diferentes produz um fenótipo intermediário. Essa situação ilustra a chamada codominância. É um tipo de interação entre alelos de um gene onde não existe relação de dominância.
o filho não possui a mesma característica do pai, e sim um novo fenótipo. O indivíduo heterozigoto que apresenta 2 genes funcionais produz os 2 fenótipos. Então, em vez do indivíduo ele ter um novo fenótipo, ele vai ter os dois. Ele vai ter as 2 características, vai manifestar as 2 características, né? Lembra lá, na ausência de dominância ou, né, na ausência de dominância ou dominância incompleta, nós tínhamos um fenótipo intermediário, a terceira característica. Na codominância, você não tem um intermediário, você tem as 2 sendo manifestadas em um único indivíduo. É meio complexo, mas é isso que acontece. Vamos aqui para os exemplos. Exemplo de combinação. Cor de pelagem de bovinos, né? Da raça Shortham. Então, olha só. O errão, ele vai ser vermelho, ele tem uma pelagem vermelha. O errinho, ele vai ter o que nós chamamos de pelagem ruão, né? Que é branca e vermelha. E o errinho, ele tem uma pelagem branca. Então, eles vão se manifestar juntos. O filho vai ter tanto pelagem vermelha quanto pelagem branca. Ele tem as 2 características. Por isso que é chamada de codominância. É igual a gente vê em cavalo pampa também. Na espécie humana nós temos isso também com a questão do sangue. Você tem um sangue tipo A e tipo B. Então, se o indivíduo de tipo A, homozigoto, e tipo B, homozigoto, eles se casam e têm um filho, eles vão ter filhos do tipo AB, tipo sanguíneo AB. Os pais podem doar sangue para os seus filhos sem problema, mas não podem receber sangue dos seus filhos, porque eles são AB. Mas isso é outra aula. Só um exemplo que eu dei. Temos também a ocorrência de genes letais. Foi feito um estudo com ratos, e aí eles estavam, né, olhando essa questão aí dos genes para a coloração da pelagem. Então, quando ele cruzava os ratinhos amarelos, que eram heterozigotos, o casinho, eles tinham ocorrência de ratos das seguintes cores. Né? Nasciam 2 amarelos e um agute. Agute é aquele rato meio marrom, meio cinza. É aquela cor de rato mesmo que vocês veem na rua. É o rato agute, que é o selvagem. E aí nascia um embriãozinho morto. Toda vez ele fazia isso e não nascia. Aí um dia ele resolveu abrir a barriga da rata para olhar e viu que tinha um embrião morto. O que ele descobriu com isso daí? A letalidade ocorre tanto em homozigose dominante ou homozigose recessiva. Então, os genes letais são aqueles genes que, independente se ele é dominante ou recessivo, se ele ocorrer em homozigose, ele leva o indivíduo à morte. Né? A sua manifestação é letal. Como exemplo, a pelagem em ratos do gene T, quando em homozigose, provoca a morte dos ratos ao nascer, ficando assim. O rato heterozigoto, nós vamos ter aqui os ratos amarelos, o rato agute, mas esse aqui ele nasce morto quando ocorre essa homozigose. Esse aqui no caso seria o de pelagem negra, né? Então existem também genes letais, existe na espécie humana também. Alguns casos aí que os genes eles são letais. No caso da anemia falciforme mesmo, se ocorrer em homozigose, ele é letal. Então o rato amarelo, azão azinho. Aí nasce esses 2 amarelos aqui, 2/3, e o agute, 1/3. Você vê que a probabilidade ela vai ser diferente, porque esse aqui ele vai morrer. Ele não vai dar aquela probabilidade 1, 2, 1. Ele vai dar a probabilidade 2, 1 só. Porque esse aqui morre, o rato amarelo, antes de nascer. É triste, mas é a realidade. As noções de probabilidade. Isso aqui é importante. Vocês tomem cuidado, viu? Noções de probabilidade, porque para vocês calcular e fazer exercício. Como é que funciona a noção de probabilidade? Acredita-se que um dos motivos para as ideias de Mendel permaneceram incompreendidas durante mais de 3 décadas foi o raciocínio matemático que continham. Então eles não entendiam o raciocínio matemático. Tem gente que estuda e não entende. Mendel partiu do princípio que a formação dos gametas seguia as leis da probabilidade no tocante à distribuição dos fatores. Como seria isso? Probabilidade é a chance que um evento tem de ocorrer entre 2 ou mais eventos possíveis. Por exemplo, você casou, você tem uma esposa, ou você tem um marido, dependendo de quem tiver casado. Foi vocês que casaram, não fui eu. Então veja bem, se vocês forem ter um filho, qual que é a probabilidade dele ser do sexo masculino?
Existem dois sexos, né? Masculino e feminino. Então, assim, vocês concordam que é 50% de chance de ser homem e 50% de chance de ser menina. Então, a probabilidade ela funciona assim. Ah, então quer dizer que se meu primeiro filho for do sexo masculino, o segundo vai ser do sexo feminino? Não. É por evento, por evento. Cada gravidez é um evento. A probabilidade ela vai se aplicar ao evento. Não é para a vida toda, não. Senão aí também era tranquilo, né? Se fosse assim, todo mundo ganhava na Mega Sena também. Então, fórmulas e exemplos. P, probabilidade de ocorrência de determinado evento, é o P. Você vai colocar o número de eventos favoráveis e o número de eventos possíveis. Esse é o cálculo que vocês fazem. O número de eventos favoráveis é o evento que você quer que ocorra. No caso, você quer que nasça do sexo masculino, então é 1. Sexo masculino é 1. Então, o número de eventos possíveis vai nascer menino ou menina, então são 2, então é 1 sobre 2. Exemplo, num lançamento de dados normal, qual a possibilidade de se obter face 5? No dado, quantas vezes tem a face 5? Somente uma vez, né? Então, o evento favorável aqui é o 5. Somente uma vez. Quantas faces tem um dado? 6. Está meio desfocado aqui. Então, você vai dividir 1 por 6. A chance de surgir é de 0,166 ou 16,6%. Aí, professor, como é que você chegou no 16,6%? Existe uma regra aqui para você transformar isso aqui em porcentagem, que ela é bem simples. Você vai chegar aqui e multiplicar isso aqui por 100. Aí dá certo. Entendeu? Exemplo 2. Num baralho de 52 cartas, qual a probabilidade de retirarmos uma dama? Qualquer dama. Então a gente sabe que no baralho existem 4 damas, né? Quem joga truco aí, os truqueiros sabem, né? A gente vai ter a dama de ouro, a dama de copas, a dama de espada e a dama de paus. E aí nós temos ao total 52 cartas. Você vai dividir essa quantidade de damas aqui por 52. E aí nós vamos ter uma probabilidade de 0,0769. Você multiplicar por 100, 7,69%. Essa é a probabilidade possível aí que nós vamos ter para tirar uma dama. Então, isso é probabilidade. Esse é o cálculo que nós fazemos para descobrir a probabilidade nos cruzamentos. Lembrem-se disso daí, bastante cuidado. Se o exercício te pedir a probabilidade, você pode fazer a probabilidade do jeito que você quiser lá, dividindo de boa, normal. Se o exercício pedir a porcentagem, aí você tem que transformar em porcento. Então, cuidado com isso daí. Então, olha só. Eventos mutuamente exclusivos são aqueles em que a ocorrência de um impede a ocorrência do outro. Nós vamos ter os eventos exclusivos, que é a regra do ou. Acontecimentos isolados. É igual assim, qual a chance de eu ter um filho do sexo masculino ou uma filha do sexo feminino, né? Então, esses aí são o que nós chamamos de regra da adição. Você vai somar as probabilidades. Por exemplo, lançando um dado, qual a probabilidade de se obter a face 1 ou a face 6? Eu quero a face 1 ou a face 6. Beleza? Como é que eu vou fazer? Face 1 ou face 6? A chance de sair a face 1 é 1 em 6, não é? A chance de sair a face 6 também é 1 em 6. O que eu faço? Eu somo esses dois aqui. Vai dar 2 sobre 6. Lembrando que somar você tem que fazer a fatoração aqui. Então, lembra da matemática. Tu não coloca aqui 2 sobre 12, não. Pelo amor de Deus. 2 sobre 6. Aí você pode aqui fazer direto. Você pode diminuir aqui se você quiser. Então, 2 sobre 6 vai dar 0,333, vai dar uma dízima. Você multiplica isso aqui por 100, dá 33,3%. Então, 33,3% é a chance que eu tenho de tirar ou 1 ou 6. Né? Um desses dois. Se eu quiser tirar 1, 6 e 4, exemplo. Aí você adiciona mais a probabilidade do 4 aqui, que é um sexto também. Aí vocês vão ver que isso aqui vai aumentar. Aí no caso aqui já vai ser 3 sobre 6, vai ser uma outra história aqui diferente. Então, exemplo 2. Num baralho de 52 cartas,
Qual a probabilidade de se extrair uma dama ou um valete? Agora que é a dama ou o valete, mesma regra. Você coloca aqui 4 sobre 52, tem 4 valetes também. Tá meio desfocado aqui, gente, mas é problema do slide. 4 sobre 52, soma, vai dar 8. Vai dar 8 sobre 13. Ah, mas por que deu 8 sobre 13? Lembra aqui que vocês têm que fazer o mínimo múltiplo comum. 8 sobre 13. E aí você divide, o resultado é 0,153. Você multiplica por 100, a chance é de 15,3%. Então a genética ela trabalha com probabilidade. Na verdade, o universo trabalha com probabilidade. Eventos, eventos e eventos. E a regra de multiplicação, que é a regra do E. O que difere a regra do E da regra do OU? A regra do OU é a regra da adição. Você vai somar suas probabilidades. A regra de multiplicação, que é a regra do E, você vai multiplicar suas probabilidades. Ela tem um efeito diferente da regra do OU. Por quê? A ocorrência simultânea de dois ou mais eventos, independente ou não exclusivos, é igual ao produto das probabilidades isoladas desses eventos. Entendeu? Então, você quer que ocorra dois eventos. Entendeu? Você vai querer que ocorra dois eventos. Então, exemplo 1, lançando simultaneamente um dado em uma moeda, qual a probabilidade de sair a face 5 e cara? Então, você quer que saia esses dois eventos. Você não quer que saia um ou outro, esses dois eventos. Então, você multiplica a chance. Você vai multiplicar a chance disso acontecer. Então, multiplicando aqui vai dar 1 sobre 12. Aí você pensa, mas professor, se eu multiplicar as probabilidades, então pela lógica as minhas chances aumentam? Não necessariamente. Dependendo dos casos, ela pode até diminuir. Então você multiplica aqui a probabilidade, vai dar 1 sobre 12. Olha só, vai dar 0,0833 ou 8,33%. Então, quando você quer um evento e outro, você quer que dois eventos ocorram simultaneamente, essa chance é muito difícil, porque você vai ter que estar trabalhando com a quantidade maior de eventos. E aí a chance de você não conseguir é maior. Ah, eu quero que o meu filho nasça do sexo masculino e com olho azul. É mais difícil. Ah, mas se for para ele só nascer do sexo masculino, é mais fácil. Agora, já querer que ele nasça com olho azul, já querer que ele nasça bonito, alto, forte, inteligente, aí, meu amigo, aí vai só dificultando, porque você vai ter que ir multiplicando essas probabilidades. Exemplo 2. Um casal deseja ter dois filhos, sendo o primeiro menino e o segundo menina. Qual a probabilidade que isso ocorra? Aí ele já quer uma probabilidade na ordem, né? Primeiro menino é 1 sobre 2, segundo menino é 1 sobre 2. A chance disso ocorrer é de 25%. 25%. Então já cai, era 50%, já cai para 25%, porque você vai multiplicar. Se eu adicionar mais um evento aqui, essa chance ela cai mais ainda. Então a regra do E é a regra que você vai multiplicar suas probabilidades, seus eventos. A regra do OU é a regra que você vai somar os eventos. Ah, eu quero um ou outro, você soma. Possibilidade dos dois acontecer, você soma um ou outro. Na regra do E, você multiplica os dois que você quer. E é assim que funciona. Essa foi nossa aula, gente. Muito bem aí. Estudem com afinco. Fiquem com Deus. Salam aleikum aí pra gente, ok?